Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo em diferentes horários. A gente vai começar aqui o conteúdo da disciplina de gestão ambiental com o tema sobre ecologia e meio ambiente, certo? Ecologia, né, como alguns de vocês talvez já tenham escutado, vai estar tratando, né, do estudo da casa, né? O eco vem de oikos, o logia vem de logos, né, do latim, e quer dizer estudo da casa, né? Eco, casa, né? Oikos, casa. Logos, estudo, certo? Estudo, né, raciocínio, depende do contexto. Então, ecologia seria o estudo da casa. E quando a gente vai falar de meio ambiente, é natural que nós falemos de ecologia. Então, a ecologia vai reunir uma série de informações sobre os tipos de sistemas naturais, certo? Sejam recursos naturais, né, que podem ser tanto recursos renováveis quanto recursos não renováveis. Bom, acho que pronto. Primeira coisa que a gente vai definir aí, quando a gente estiver falando de ecologia, a gente vai definir a ideia de ecossistemas, certo? O que seriam aí ecossistemas? Ecossistemas vai ser a unidade básica da ecologia, que inclui os organismos e o meio abiótico e que interagem entre si, ali tendo o conjunto de tudo que necessitam para a realização de suas atividades, ao que vamos chamar de biótipo, enquanto o conjunto de seres vivos é a biocenose. Certo? Então, são dois termos que nós vamos utilizar na definição de ecossistemas. Logo, o ecossistema, ele se trata do quê? Ele se trata do somatório de biótipo mais biocenose, ou seja, né, dos fatores que não têm vida mais os fatores que têm vida, certo? Então, dentro dessa analogia, dentro de um ecossistema, cada espécie vai possuir um habitat e um nicho ecológico. O que é o habitat? O habitat é o local que aquela espécie ocupa. E o nicho ecológico é a função que ela exerce. Então, o habitat, vamos dizer que seria aí a casa daquela espécie, e o nicho ecológico seria ali o trabalho dela, né? O comportamento que ela tem, a tarefa ecológica dentro dessa teia. Todo ecossistema procura um equilíbrio, né, ou uma homeostase. O que é uma homeostase? Uma homeostase é uma questão de equilíbrio. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, de homeostase do corpo humano, né? É a autorregulação, por exemplo, das características do corpo humano, como, por exemplo, temperatura. Né? A homeostase é voltar a regular a temperatura, voltar à temperatura natural. Então, o meio ambiente, o ecossistema, ele também tem essa propriedade de homeostase, certo? Pelos mecanismos de autocontrole e autorregulação. Recentemente, houve uma notícia de que essas manchas, né, de lixo que existem nos oceanos, né, existem ilhas de lixo nos oceanos, elas estão tendo uma adaptação da vida ali. Então, a vida está buscando a homeostase. Você tem ali espécies de peixinhos pequenos que estão se adaptando àquele ambiente da ilha de lixo. Claro, não estou dizendo que a ilha de lixo era positivo, mas o meio ambiente, ou o ecossistema, ele vai buscando se regular. Então, o que está acontecendo? Esses seres, eles estão se adaptando, né, ali àquela ilha de lixo. Isso daí a gente vai falar da questão de homeostase. E isso acontece, né, em escala global, certo? Os seres vivos, né, os fatores bióticos e abióticos vão regulando, vão buscando um ponto de equilíbrio. Beleza? O mecanismo homeostático não é efetivo contra modificações antrópicas violentas e continuadas, permitindo um impacto ecológico no meio. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando, por exemplo, a gente tem um impacto antrópico, ou seja, o impacto do ser humano de uma maneira muito violenta, muito exagerada, né, e de maneira continuada, talvez esse ambiente, ele não consiga se equilibrar, esse ecossistema não vai conseguir se equilibrar. E aí é que estão os grandes problemas, aí que a gente vai falar nos impactos ambientais negativos e na desregulação ambiental. E aí isso daí que leva a temas de discussão como tema de discussão das mudanças climáticas, certo? Dentro da ideia de ecossistema, a gente vai considerar aí também a ideia de biomassa. E o que é a biomassa? A biomassa é a quantidade total de matéria viva que pode ser quantificada
termos de energia armazenada ou de peso seco. O que é energia armazenada? Quando nós falamos de energia, nós vamos estar falando de energia de diversas maneiras, certo? Desde, por exemplo, o alimento que nós usamos ali para gerar energia, para desenvolver as funções do corpo humano e do corpo dos outros seres vivos, até, né, a geração de energia elétrica mesmo, né? Ou geração de energia eletromagnética. Mas, por exemplo, todo o corpo ele tem uma quantidade de energia, né? Ele tem uma quantidade de energia potencial. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em biomassa, nós vamos poder quantificar essa biomassa em termos de energia também, certo? E não necessariamente, se a gente queimar aqui, quanto que isso aqui gera de trabalho, né? Quanto que isso aqui gera, quanto que isso possui de energia para geração de trabalho, mas sim da dimensão da própria biomassa, tá certo? Então, a biomassa seria isso, seria essa massa, né, que é viva, né, de matéria viva. Bom, aqui nós temos a ideia aí da divisão dos ecossistemas aquático e terrestre, certo? E essa imagem aqui, né, uma imagem bem clássica, que está lá naquele livro do Braga, Introdução à Engenharia Ambiental, e que define essa relação existente entre ecossistemas aquáticos e ecossistemas marinhos, né? Ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres, não marinhos. Então, a gente vai estar falando o quê? Por exemplo, o ecossistema aquático, obviamente, é aquele que vive na água, né? E aí pode ser mar, rio, lagoa, certo? E aí, dentro desses ecossistemas, nós vamos ter os seres autótrofos e também os heterótrofos. Os autótrofos são aqueles seres que geram o seu próprio alimento, certo? Então, eles, a partir de energia proveniente do Sol, de modo geral, e de minerais, eles conseguem gerar a energia necessária para estarem sobrevivendo. Então, são, de modo geral, né, a gente vai poder colocar os seres autótrofos aí como plantas, alguns fungos, né, algas, são seres autótrofos, ou seja, que eles ou seja, né, de ter a capacidade própria, e tótrofo, né, que está relacionado à questão trófica de alimentação, certo? Ou seja, ele próprio se alimenta. Então, esse caso aqui, a gente está vendo aqui, ó, produtores, né, tanto aqui na Terra, né, quanto, por exemplo, você tem aqui uma gigoga aqui, parece, né, no meio aquático, isso aqui parece um rio, né, tem um jacaré, um crocodilo, né, isso é um crocodilo, parece. Não, tá escrito jacaré, mas pelo tipo da cabeça parece um crocodilo, não sei. A cabeça do jacaré acho que é meio diferente. E aí a gente tem aqui, né, por exemplo, o consumidor primário, né, os zooplânctons, e como produtor aqui a gente também tem os fitoplânctons, certo? A gente tem o consumidor secundário, aqui o peixe, né, que está se alimentando do zooplâncton, ou seja, né, ele já está se alimentando de alguém que se alimentou de uma outra coisa. E tem aqui o jacaré como um consumidor terciário, né, já que ele está se alimentando aí do peixe. Aqui, as margens, a gente tem uma capivara, né, que é um ser herbívoro, ou seja, se alimenta de planta, então está se alimentando aqui dos produtores, é um consumidor primário. A gente tem aqui um exemplo de onça, que é um consumidor secundário, né, que vai se alimentar aí da capivara, beleza? E aqui tem outro exemplo de produtores, né, que são as árvores, certo? E, por fim, embaixo de toda essa cadeia trófica, a gente tem aqui os decompositores, né? E aí os decompositores vão decompor todos os outros tipos, né, de seres vivos e vão gerar, né, por exemplo, não minerais, né, vão gerar, como é o nome? Vamos dizer vitaminas, né, para as plantas, para que essas plantas, né, e outros seres vivos, plantas, possam estar gerando o seu próprio alimento e isso daí se mantendo num ciclo, certo? É como esse caso aqui, né? Então a gente vai estar falando na reciclagem de matéria e fluxo de energia. E aí a gente está percebendo aqui, ó, a gente tem a energia do sol, né, sendo utilizado aqui a luz, né, para a realização da fotossíntese, né? A foto, né, quer dizer luz, né? E síntese é sintetizar, né? Ou seja, sintetizar essa parte da energia proveniente do sol, certo? Por isso que o calor aqui, né, está separado aqui, né? Mas o calor também é energia, né? Tanto que quando a gente mede energia, a gente fala em caloria também. Então a gente tem aqui os produtores, né? Ou seja, são esses seres fotossintéticos, e eles servem de alimentos aqui, por exemplo, para herbívoros. Aqui tem uma largatinha, que servem, né, de alimento para carnívoros e podem servir de alimentos para outros carnívoros. Esse calor que está saindo aqui, ó, é a perda de calor dentro dessas trocas, tá certo? Já que o calor, ele, nesse processo, ele acaba não sendo totalmente conservado, ou seja, há perda de energia nesse processo
de uma teia alimentar, tá certo? E aí aqui, né, a gente tem aí os decompositores, certo? Você tem perda de calor também, mas como a gente observa aqui, ó, todos os outros seres, eles estão vindo, né, e servindo de alimento para os seres decompositores. Então, a gente tem algumas das seguintes premissas dentro dessa reciclagem de massa e fluxo de energia. E os seres vivos podem se classificar como autótrofos ou heterótrofos, como nós já definimos, né? Os autótrofos podem ser quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. Fotossintetizantes são que estão aqui no exemplo, e são a maioria, né? Que vão estar utilizando aí a energia do sol para gerar energia. Dentro dos seres heterótrofos estão também os decompositores. Decompositores, né, eles vão decompor, né, de todos os outros níveis, ok? Que devolvem compostos inorgânicos para o ambiente, que podem ser utilizados novamente pelos seres autótrofos, né? Como a gente está vendo aqui, ó, a matéria inorgânica sendo utilizada pelo ser autótrofo na sua alimentação, no seu processo de alimentação. Então, o fluxo de energia do sistema vai envolver diversos níveis de seres vivos, né? E aqui a gente está como uma cadeia alimentar, né? Mas essa situação ela se põe cada vez mais complexa e a gente começa a falar em teia alimentar, já que tem, por exemplo, seres que eles são concorrentes, né? Do tipo de energia, por exemplo, para alimentação, ou seja, alguns só se alimentam de um determinado tipo de planta, e aí existe uma competição entre seres de espécies diferentes, e a gente fala de competição intraespecífica, que é ou interespecífica, né? Intraespecífica é quando é entre o mesmo tipo de espécie, e interespecífica quando a espécie diferente. E aí a gente vai a outros níveis, né, de especificação, que é quando a gente vai ter, por exemplo, a competição e certas espécies podem deixar de existir. Beleza? Aqui a gente está tendo a ideia da energia sendo proveniente aí do Sol, né? Essa mesma energia que serve aqui para a fotossíntese, ela não é totalmente, né, absorvida pela Terra. Então, a energia do Sol, em parte, ela é absorvida pela Terra, em parte, ela volta para o espaço, né? A gente tem a reflexão dessa energia da Terra, tá certo? E aí, ó, parte, né, dessa energia vai ser aplicada na evaporação de água, parte na fotossíntese em plantas, né? Alguma parte volta como albedo aqui e é acumulado em nuvens, tá certo? Dessa radiação solar. E aí, basicamente, a gente tem duas coisas aqui, né? Que é a relação da luz e a relação do calor. A luz, ela pode ser aplicada, por exemplo, para a geração de energia solar fotovoltaica. Já, por exemplo, o calor, ele pode ser aplicado lá para energia fototérmica, né, que se utiliza do calor, tá certo? Aqui, a gente tem isso que a gente comentou, que é a questão da teia alimentar, tá certo? Então, quando a gente percebe aqui a teia alimentar, o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem uma complexidade maior, tá vendo? Você tem seres produtores, né? Aqui a cadeia, né? E o fluxo energético, tá vendo? Você tem a perda de energia aqui, ou perda de calor ou perda de energia, tá certo? Aqui, ó, tanto que o E aqui, né, tá sendo definido como calor, né? Já que o calor ele também serve aí para a geração de energia. Tá legal? Bom, então isso daqui a gente já entendeu bem, né? Eu acredito que a gente pode passar. E aí a gente tem as ideias de produtividade primária líquida, né? E aí o que é a produtividade primária líquida? É a parte utilizável pelos consumidores da energia potencial acumulada pelos produtores. Ou seja, né? Quantos consumidores eles conseguem se aproveitar daquela energia gerada pelos consumidores, ou seja, isso daí vai ser a PPL, a produtividade primária líquida, certo? A produtividade primária ela vai variar de acordo com as estações do ano e com a idade do indivíduo. Certas estações do ano você pode ter um aproveitamento melhor dessa energia, e em outras épocas não, né? Então você pode ter, por exemplo, questões de secas, você pode ter questões de alagamento, isso tudo depende do tipo de região, né? E da estação, da época do ano, e também da idade do indivíduo que vai estar consumindo, né? No caso do consumidor. Então, é necessário que haja um fluxo constante e ininterrupto de energia proveniente de fontes externas, certo? Ou seja, por exemplo, a energia do Sol, né, que é uma fonte externa à Terra, para manter aí, né, a formação de plantas e haver aí também, né, a continuidade dessa produtividade. A energia absorvida pelos produtores, ela vai se tornando cada vez menos aproveitável. Como a gente viu naqueles
gráficos naqueles desenhos ali anteriormente, parte da energia, conforme ela vai sendo consumida por consumidor, ela vai se perdendo, tá certo? Ou seja, ela é cada vez menos aproveitável. Então, por isso que a gente necessita, por exemplo, né, da energia externa, energia que vem do sol, por exemplo, que ajuda ali na alimentação e no desenvolvimento de plantas. A produtividade primária, ela vai sendo controlada por fatores como a quantidade de água, a intensidade luminosa e quantidade de sais minerais, certo? Pensando nessa quantidade de sais minerais, a gente pode estar pensando, e mesmo de água, a gente pode estar pensando em problemas relacionados à indústria madeireira, por exemplo. A indústria madeireira, muitas vezes, ela se utiliza de um recurso renovável, mas que pode se tornar não renovável. Porque depende aí do tempo de maturação daquela planta, a quantidade de água ela não vai se repor ali, né, no tempo viável, e a quantidade de sais minerais também. E aí a gente fala em fenômenos como, por exemplo, de lixiviação, que é o fenômeno, né, que você tem a perda de sais minerais, e aí por isso a sua plantação ela não consegue ser viabilizada, tá certo? Porque não tem os sais minerais necessários para aquele tipo de plantação. Então, esse pode ser um caso de um problema, né, de um recurso renovável que passa a se tornar não renovável. O conjunto de ecossistemas da Terra produz 31 bilhões de toneladas de matéria, dos quais o homem, com seus animais domésticos, consome mais de 6% de maneira líquida. Então, né, de toda essa matéria aí, né, na realidade, que é consumida, a vida humana, né, consome apenas 6%, né, de todos os ecossistemas, né, da energia gerada pelos ecossistemas, da matéria, da biomassa, nós acabamos, né, sendo aí consumidores, né, de 6% dessa energia aí natural, tá certo? E aqui, né, tá a pirâmide de energia, né, que foi como eu falei, tá certo? Então a gente tem a pirâmide aqui, ó, por exemplo, aqui na base da pirâmide, que é maior, nós temos aí os fitoplânctons, né? E aí o fitoplâncton aqui como produtor, ele vai gerar, por exemplo, né, 1.000 calorias. Dessas 1.000 calorias, os zooplânctons vão conseguir aproveitar, vão conseguir consumir apenas 100 calorias, certo? Dessas 100 calorias, um peixe ele vai consumir apenas 10 calorias, né? Dessa gerada aqui. Não quer dizer que o peixe ele vai consumir só 10 calorias, né? Ele vai consumir mais. Então, por isso, ele vai precisar de mais plânctons, né? Mais zooplânctons para estar contribuindo para a alimentação dele. E o ser humano ele vai aproveitar dessas 1.000 calorias, né, produzidas aqui, geradas nos fitoplânctons, ele vai aproveitar 1 caloria, tá certo? Então, né, esse daí é um exemplo, né, da pirâmide de energia. E aí a gente vê aqui, ó, que há a perda de calor, ou seja, a perda, a dissipação de energia ao longo dessa pirâmide, tá certo? Em todos os pontos, né, a gente tem aí também os decompositores, tá certo? Então, os decompositores, eles vão acabar, né, também consumindo parte dessa energia gerada, tá certo? De acordo com o tipo de ecossistema, os ecossistemas, eles podem ir mudando, né? Eles podem ir se transformando, e isso aí a gente vai chamar de sucessão ecológica. E aí, o que vem a ser a sucessão ecológica? A sucessão ecológica são as mudanças graduais e progressivas que ocorrem no ecossistema até que ele atinja uma comunidade com nível máximo de desenvolvimento. Então, por exemplo, você vai ter uma sucessão ecológica completa quando você tinha um tipo de vegetação, um tipo de vida ali, né? Nichos ecológicos que elas vão mudando e elas mudam totalmente. Tá certo? Então, as comunidades, elas vão se substituindo. E essas comunidades que estão sendo substitutivas ali momentaneamente, a gente vai chamar de comunidades transitórias até uma comunidade, né, que teve ali todo o desenvolvimento possível, tá certo? E dentro desse desenvolvimento, a gente vai ter aí as relações interespecíficas, certo? Vários tipos de plantas, animais, fungos, bactérias vão estar interagindo dentro desse sistema para que ele possa evoluir, para que ele possa ir se transformar em outra coisa, para que ele possa ter aí a sucessão ecológica, certo? Um outro ponto dentro dessa evolução pode estar relacionado à amplificação biológica. E aí, o que se trata a amplificação biológica? Isso pode ser e é principalmente causada por ações humanas. Vai estar relacionado ao acúmulo de elementos químicos pelos organismos vivos. Então, isso daí ocorre, né, em função de 3 fatores.
o primeiro fator é a segunda lei da termodinâmica, que podemos dizer que é necessário um número de elementos do nível trófico para alimentar o nível trófico seguinte, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a transferência aí de energia, né, de um nível para o outro. E aí a gente vai ter uma amplificação biológica, né, que é, por exemplo, o elemento químico ele vai passando de um ponto para o outro. O poluente considerado deve ser recalcitrante ou de difícil degradação. O que é recalcitrante? Né? Aquele que continua, né? Que você, mesmo que você tente extrair ali, ele é recalcitrante, ele continua ali. E o poluente deve ser lipossolúvel, ou seja, né, ele se dissolve, né, dentro das gorduras. E aí a gordura, né, por exemplo, dos seres vivos, né, aquele poluente ali, ele vai ficar dentro daquele organismo porque ele se dissolveu, né, dentro do organismo, tá certo? A amplificação biológica também pode ser chamada de magnificação biológica, e ela é principalmente mais séria quando nós vamos tratar de radionuclídeos e pesticidas. Dentro dessa noção de ecossistemas, nós podemos ter, né, ecossistemas que se complementam. E essa complementação dos ecossistemas e que tem características similares, nós vamos chamar de biomas. E aí, com principais biomas que nós podemos definir, são biomas aquáticos, né, e biomas terrestres. Dentro dos biomas aquáticos, a gente vai ter aí, né, os ecossistemas aquáticos, que podem ser ecossistemas de água salgada ou ecossistemas de água doce. Os ecossistemas de água doce podem ser rios, podem ser lagos, certo? E até mesmo estuários, né, fluviais. E de água salgada, né, são os mares e oceanos, tá certo? E aí, dentro desses ecossistemas, nós teremos plânctons, néctons, bentos, e os ecossistemas terrestres, nós teremos aí, né, tundras, florestas, né, que podem se dividir como florestas de coníferas, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e planícies, né, e desertos, né? Dentro desses campos, a gente pode ter uma especificação aí, que, por exemplo, é o caso das savanas, que no caso do Brasil, a gente tem uma savana, né, com uma propriedade mais brasileira, que nós chamamos de cerrado, dentro desse exemplo.